Bom dia, galera, e muito bem-vindos ao Plano de Artista. E hoje a nossa super convidada, muito especial, é Dona Laura Vinci. Deixa eu chamar a Laura aqui. Dá um bom dia. Bom dia, Rafa! Gente, eu tô assim, vamos lá. Baixando aqui as perguntas pra Laura. Eu sei que tem algumas perguntas já. Se você tiver algumas perguntas, manda aqui na interrogação que eu vou fazer para a Laura. Deixa eu chamá-la aqui. Pronto. Aqui. Não sei como tá o barulho aí pra vocês, aqui pra mim. Bom dia, Fábio. Tudo bom? Bom dia. Olá! Bom dia, tudo Bom bem? dia! Você tá me ouvindo bem? Tá bom? Super bem, tá ótimo. Ai, que bom! Laura, que honra te ter aqui. Eu tava super empolgada para essa conversa, porque eu quero saber muitas coisas. Que bom. Eu que agradeço o convite. É, eu só queria saber, eu acho que a exposição na Nara vai até quando? Foi até dia 6 de agosto. Ah, então tá. Então, Tá. gente, a Laura está expondo na Nara Rosler do Rio agora, né? Então, quem ainda não foi, vai visitar, porque tá valendo muito a pena. Eu fui já e, nossa, tô super encantada. Mas Que bom. vamos começar aqui. Laura, eu acho que vamos começar por você se apresentando, né? Sim, então, meu nome é Laura Vinci, sou paulistana, nascida e criada em São Paulo. Eu estudei artes visuais e depois fiz um mestrado também em artes visuais e já trabalho com artes plásticas há 30 e tantos, não mais, 30 anos. 30 anos, acho. É uma baita de uma trajetória. E não só com artes plásticas, né? Mas com. Você tem toda uma outra. Eu ia falar um outro lado de diretora de arte, enfim, e fazendo peças e festivais, assim, de peças conhecidas e festivais também de teatro. Então, a gente também vai falar sobre isso. Sim, Mas, sim. mas como é que foi, assim, quando você começou nas... Então, você tá ouvindo um bar? Porque tá tendo uma obra aqui, tá bom? Ah, tudo bem, não tem problema. Vamos lá. Quando você começou, assim, qual era a sua expectativa? Como é que foi a sua trajetória? Então, desde muito menina, eu sempre gostei de desenhar. Eu fiz uma escola pública aqui em São Paulo, fiz o meu ginásio, uma escola extraordinária, que, enfim, ela era uma escola modelo que ia ser implementada no estado de São Paulo, mas por causa da ditadura militar, ela foi, enfim, esse projeto não continuou, mas eu ainda peguei um resquício. A escola era tão boa que eu ainda peguei um resquício dela e era, assim, enfim, nós tínhamos ateliê de artes plásticas, artes industriais, educação doméstica, educação de economia, datilografia, tinha um teatro, era um sonho aquela escola. E foi ali que eu me dei, assim, eu me identifiquei com as artes visuais, e, enfim, a gente tinha um ateliê que era incrível, era para a gente fez estilogravura, tinha muita estrutura, sabe? Então foi ali que veio o meu primeiro contato. Desde ali, do ginásio, 12 anos, 13 anos, eu sempre fiz coisas. Aula de desenho, fazia muita coisa em casa. Eu sou filha de... Eu tenho 5 irmãos, então eu sou uma família grande, né? Eu digo que já nasci num coletivo, né? E, mas eu era a única, minha mãe acho que percebeu em mim algum tipo de sensibilidade, então a certa altura, com uns 14, 15 anos, ela fez o quartinho de empregada, assim, a edículo, né? Aquela, a- as casas tinham essa, ainda tem, né? Infelizmente, quer dizer, a área de serviço, né? Onde a funcionária ficava, é, a gente desativou esse sistema aí a minha mãe fez um ateliê para mim ali, né? Então, sempre tive desde pequena e para
assumir mesmo, ir para a faculdade, eu demorei um pouquinho, eu atrasei um pouco. Foi interessante o processo, porque eu passei a fazer aula de estudar música, eu ingressei no conservatório com 12 anos e fiz o conservatório completo até os 20 anos, eu tocava oboé, cheguei a participar de uma orquestra jovem e de um quinteto de sopros, eu estava quase me profissionalizando, aí eu falei, não, estou na carreira errada, eu vou... Aí sim que eu fui fazer faculdade de artes plásticas, aí com 20 anos. Então, eu demorei um pouco para assumir, assim, a minha... Não, mas tem tudo a ver música com o seu trabalho, né? Na verdade, seu trabalho tem tudo a ver com uma musicalidade, uma coisa do teatro também. Assim, eu não sei, até uma das minhas perguntas vai ser até onde, né? Assim, como é que você até diferencia isso, né? Uhum. Mas aí quando você entrou nas artes plásticas, artes visuais, como foi? O que você esperava? Ou você, não sei, assim, não tinha muita expectativa, achava que... Não, olha, eu fiz uma faculdade, eu fiz a FAAP nos anos Ah, tá. 80, Uhum. que felizmente foi um momento muito bom da escola, porque tinha muitos professores artistas. Acho... Eu não Tá. estou te ouvindo. Já melhorou? Melhorou, melhorou. Ah, tá. Acho que deu um negocinho. Deu alguma coisa, né? Sim, então, eu tive um momento muito feliz na faculdade, porque tinha muitos professores artistas, né? Isso faz uma diferença muito grande, né? E a faculdade tinha também uma estrutura física muito legal, tinha muitos oficinas, né? Práticas de marcenaria, de metal. Isso, se a gente não tem essa... É difícil, né? Você ter acesso a uma boa marcenaria, uma boa oficina de metal e mesmo de gravura de metal, quer dizer, a gente tinha muita estrutura, não tinha uma parte teórica muito forte, não era mas eu tive uma boa, foi uma boa experiência, assim, eu gostei muito do curso. Mas eu acho que também, eu até conversei com o Irã, do Espírito Santo, que Sim, que era meu colega. exatamente. Mas a gente falou sobre essa parte teórica da FAP, lembrando que a gente estava embaixo de um governo que, né, não ditatorial, mas ainda militar. Sim, Eu acho sim, que deve ter contribuído para esse lugar mais prático, uma coisa mais velada, assim, né? sim, sim, o lugar da reflexão era mais restrito, né? Sim, sim, Exatamente. é. Mas você foi aluna do Nelson Letts, você foi aluna do Nelson, Fui aluna do Nelson, do sim. Nelson. E eu fui aluna de um professor que eu gostava muito, chamava Donato Chiarelli, que ele dava um curso de a teoria das cores. Foi o Sim. primeiro e segundo ano. E eu logo me tornei monitora dele. Então eu estudava à noite e monitorava ele de manhã. Então isso me deu muita experiência, assim, foi muito bom, porque ver como ele lidava com os alunos e eu acompanhava todo esse processo, né, de avaliação. Eu acho que eu fiquei 3 anos com ele dando monitoria, foi muito interessante, assim. E que bonito você fala da cor, porque assim, o trabalho tem um pigmento, e nos anos 80 a pintura estava em alta, né? Então, Sim, não, sim, sim. quer dizer, até hoje, né? Mas assim, Até hoje, mas como foi romper com isso? Decidir que você não seria uma pintora? Ah, você não decide, né? Você descobre, né? Eu, por exemplo, claro, eu terminei a faculdade como pintora. Assim, a minha primeira, acho que eu fiz 2 primeiras exposições ainda com pintora. Mas a minha pintura ela já tinha uma materialidade mais estranha. Assim, eu lembro que eu fazia umas pinturas que tinha uma tinta metálica e tinha também uma. Eu usava sabe essas barrinhas de estanho que é para fazer solda elétrica? Eu fazia isso nas pinturas, sabe? Então as pinturas tinham já uma estrutura meio escultórica, né? Elas meio estavam pedindo para ir para o espaço, para ter uma materialidade mais consistente, né? Foi difícil isso? Porque, não, é uma pergunta boba, mas assim, Uhum. não sei, assim, eu vejo muitos artistas, até tenho algum dos meus alunos que falam isso. Ah, mas eu tô com medo de ir para um outro suporte que não vai ter nada a ver com o meu trabalho. Ou não sei se você não tinha isso. Se...
Eu acho que o suporte, na verdade, ele é só um meio, né? Se você tá, o seu pensamento é um só, você está seguindo, né, um raciocínio. Ele tem uma natureza que, se ele está sobre uma matéria ou outra, isso não é contraditório por si, né? Eu acho. A mudança de materialidade ou de dimensionalidade não é exatamente uma mudança, né, no trabalho, eu acho, né? Eu acho que, na verdade, acho que você tem que seguir muito esse desejo. Se você tem desejo de lidar com uma matéria, você tem que seguir ele, é importante, né? E não ficar assim achando, mas isso não tem nada a ver com aquilo. Depois que você fizer, você vai ter certeza se tem ou não, né? Você precisa fazer primeiro, né? Eu acho que tem que seguir mesmo esse impulso intuitivo, né? Eu acho que isso é muito importante, né? E você falou da sua primeira exposição, ainda era pintura. Você acha qual foi a sua... Eu acho que tem algumas perguntas aí, assim, por quando você fez a primeira exposição que realmente que você falou assim, tá, agora eu sou artista, ou então quando que foi a chave que virou, tá, agora tô me considerando artista. Enfim, eu acho que eu tive particularmente um momento muito importante na minha trajetória, que foi uma exposição chamada Arte Cidade, no final dos anos 90 aqui em São Paulo. Porque a exposição em si, ela tinha uma proposição para nós artistas muito diferente do que se vinha fazendo. Porque era uma exposição numa indústria, numa ruína de uma grande indústria em São Paulo. Era um prédio imenso e, enfim, o curador nos colocou assim, primeiro uma questão, a exposição tinha uma questão que era justamente pensar a cidade de São Paulo e suas histórias, então aquele prédio em ruína fazia parte da história. E nós, artistas, tínhamos que nos adaptar a uma condição muito inusual, porque era uma ruína, então como que a gente ia fazer para usar aquele espaço, né? Hoje em dia, falando disso, é mais comum, mas acho que em 98 foi uma coisa forte para nós todos os artistas e para a própria cidade, acho que foi um negócio importante, sabe? Então foi a primeira vez que eu considerei a estrutura arquitetônica do lugar como geradora e como parte mesmo constitutivo do trabalho, sabe? Não era um trabalho eu até tinha trabalho de ateliê já como escultora, mas não fazia sentido para mim sair das questões que eu estava trabalhando no ateliê e ir para um lugar que tinha uma radicalidade muito grande e uma característica muito determinante, né? Então eu fiz um trabalho especialmente para aquele lugar. Foi a primeira vez que eu então incluí a questão da arquitetônica e das características do lugar como estruturante do trabalho, né? Então ali assim mudou. Entendi. Mudou porque eu mudei, né? Porque a oportunidade me mudou, né? E a resposta pública mudou também, porque teve um impacto, né? Foi um trabalho que eu pus 50 toneladas de areia num andar e fiz um furo na laje e esse pó, essa areia caiu para a laje, para o andar de baixo durante o período da exposição, né? Então tinha uma radicalidade primeiro na materialidade, né? E na quantidade, para mim foi um desafio enorme, né? E enfim, isso, quer dizer, de realmente contar com a arquitetura como estruturante do trabalho, né? Perfeito. Não, porque uma coisa é você imaginar isso no ateliê. Isso que eu até te perguntar, esse já era um projeto ou você não olhou para aquilo e falou assim, esse trabalho é uma instalação, né? Esse trabalho tem que ser aqui, um site específico, como se fosse. Não, foi o espaço que me deu. Foi toda a ideia da exposição, o espaço é que me ofereceu, né, o trabalho, no sentido assim de eu olhei para ele, quer dizer, pensei e falei, bom, o que é, enfim, acho que foi a partir do espaço mesmo. E isso passou a ser uma coisa muito instigante para mim, muito importante, porque o lugar determina muito como vai ser o trabalho, né? E qual o trabalho às vezes. E hoje quando você pensa, você acha que quando você pensa em expor, você vai a partir do... Óbvio que você tem a sua pesquisa, mas você vai a partir da arquitetura, desse lugar.
Eu acho que vai e volta, né? Por exemplo, quando eu Uhum, fiz o CCBB em São Paulo, que também tem uma característica muito específica, né? Um edifício muito bonito, que tem, enfim, ele tem algo a ver com o do Rio, ele é menorzinho, mas ele, enfim, ele tem uma característica muito, e é um prédio muito bonito, né? Eu já tinha um trabalho que era das bacias com vapor, as bacias de vidro com vapor, eu já tinha feito esse trabalho. Então, mas o espaço ali me fez o trabalho, ele se transformou por conta do espaço, né? Ele usou o espaço, né? Ele passou a ser, é isso, ele se apoiou no espaço para acontecer. Então, acho que vai e volta, depende. Acho que tem momentos que o trabalho está pronto e se adapta ao espaço, e tem momentos que a arquitetura me dá o norte. É por aqui, assim, né? geralmente a gente não fala de linguagem, mas eu queria muito que você falasse da bacia de vapor, porque eu ia falar isso. Uhum. O trabalho ser vapor, e assim, num lugar comercial, eu nem sei se você vende isso, assim, eu acho que é muito mais de um conceito ou de um pensamento Uhum. artístico do que, né, do que a galeria peça ou alguma coisa. Mas como foi isso quando você pensou o vapor? Assim, Uhum. tem a ver com o seu conceito, mas assim, você também não vou perguntar se teve medo. Como é que foi concretizar isso? Sim. Então, eu acho que ele tem esse trabalho, ele depois do Arte Cidade, que era essa quantidade de areia, essa areia eu conhecia da fundição, porque é uma areia muito limpa, muito, enfim, a questão da areia, a areia virou um material, uma matéria minha, né? E o vidro é praticamente areia quente, né? Areia Sim. fundida. Então, eu fui para o vidro meio por causa da areia. E também porque o vidro tem essa característica linda, que ele tem nele mesmo, a estrutura dele, ele não é considerado, quer dizer, ele é considerado um sólido, como é que é? Peraí. Só que ele tem características de líquido, né? Uhum. Ele, ou é o contrário, acho que ele é considerado um líquido e tem características de sólido. Enfim, ele tem uma ambiguidade na estrutura formal dele que isso me interessa. E o vapor, enfim, eu acho que o vapor, assim como a areia caindo, o vapor tem essa capacidade de meio fazer um contato entre o espaço e nossos corpos, né? Como se o vapor pudesse, ele entra em nós, né? Nós devolvemos a ele, né? E ele nos revela o espaço, né? Então, do ponto de vista, se perguntou se eu tive medo, na verdade foi o meu primeiro trabalho mais radical no sentido da construção, Sim. que eu me lembro, eu tive que, era no começo de carreira, eu lembro que assim, era muito caro fazer, eu tive que pegar empréstimo no banco, falei, como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar empréstimo no banco. E peguei, paguei, assim, quer dizer, mas, porque assim, eu tinha que fazer um molde numa empresa de vidro, numa fábrica de vidro, e aí fazer a fabricação dos vidros e mesmo as resistências, né? Tem todo um, meu trabalho tem toda uma aproximação com a indústria, assim, né? Que eu chego muito próximo da produção industrial, né? Que é, que é caro, né? Enfim, pela própria estrutura. Então, quer dizer, esse foi o primeiro trabalho que eu tive, arrisquei, assim, sabe? Do ponto de vista da loucura de que é você fazer certas coisas. Mas é maravilhoso, né? É um trabalho que, assim, foi engraçado. Quando eu fui ver essa exposição, eu logo pensei, Laura Witt. Eu falei, tá, é do vapor. Tipo, Ah, pra é mim do vapor. é do vapor. É, é. É, E aí, quando é que começou esse lugar de flertar, ou não sei se você flertava, com a direção Ah, artística? sim. Com, Uhum. quando é que Curiosamente, você sabe o que aconteceu no mesmo ano que eu fiz o Arte Cidade, em 98. Então, na verdade, eu já não penso mais como duas carreiras, a de diretora de arte e a de artista visual. Na verdade, é a mesma coisa, só que eu estou atuando em matérias ou espaços diferentes, né? A minha ação é muito, muito próxima. E depois também tem uma coisa que todo o meu repertório das artes visuais ele vai muito para cenografia e direção de arte, né? Na verdade, eu acho que eu sou uma artista que faz que ocupa esses lugares diferentes, né?
Então, eu nunca tive como você diz isso, um problema com isso, sabe? Eu sempre transitei com muita facilidade, né? Por um espaço e outro. Tipo, agora eu vou colocar meu chapéu de artista, agora eu vou botar. Não, Não tem isso. não, até porque como diretora de arte, você trabalha com companhias ou que são mais livres, né? Ou Uhum, uhum. que, não sei nem como é esse diálogo, né? Mas assim, eu imagino. Sim, sim, é muito. O trabalho de teatro, por excelência, é um trabalho coletivo, né? De Sim. contribuições, todo mundo contribui, né? Uhum. Mesmo quando tem um diretor que é muito imperativo, que ele sabe o que ele quer, se você não der, a coisa não acontece. Então tem uma coisa de muito de colaboração mesmo, né? De troca. Sim, e que é muito bom, né? Porque o trabalho artístico geralmente ele é muito solitário, o trabalho de ateliê, né? Ele é muito solitário, então É, você é. conseguiu ir Mas você pro. sabe que eu tenho minha característica. Engraçado isso, porque o meu trabalho de ateliê, ele também tem eu tenho muita parceria, porque eu faço coisas, como eu disse, né, que eu vou na indústria. É Essa- verdade. É. esses técnicos são os meus parceiros, porque sem eles eu não faria, né? Tem um trabalho que eu até um pouco tem a ver com uma pergunta que você ia me fazer da dificuldade, do risco ou do erro, né? Que é aquele, É. que é aquele trabalho do gelo que eu fiz no Sim. CCBB também. Aquele trabalho foi muito difícil de ser feito do ponto de vista técnico. Era uma dificuldade realmente, porque quando eu imaginei, eu pensei em fazer como a gente faz gelo em casa, umas formonas metálicas e pôr gelo, pôr nos, né, enfim. E eu sabia que tinha que ter algum tipo de sistema, como tem na geladeira, para poder manter aquele gelo gelado. Então eu comecei a ver quem poderia me ajudar, enfim. E aí cheguei em dois rapazes bem jovens, eles eram na época, que falaram: olha, Laura, dá para fazer o que você quer, mas a gente vai ter que baixar a temperatura da sala a menos 7 graus. Ou seja, menos 7 graus, as pessoas vão ter que vestir roupa, Sim. né? Casaco, luva, enfim, porque menos 7 graus é muita coisa, né? Fora a dificuldade técnica de deixar essa sala a menos 7 graus. Aí eles falaram: olha, é o seguinte, tem um jeito que a gente usa aqui para refrigeração de supermercado e tal, que seria: a gente faz as caixas metálicas e por dentro dessas caixas é que passa o sistema nosso, que é baixar o sistema. Eles usam um sistema que é um produto que chama-se glicol misturado à água, que faz com que isso fique a menos 7 graus. Então tinha um sistema todo interno que funcionava a menos 7 graus. E a parte externa estava na temperatura ambiente. E o que congelava, na verdade, era a umidade do ar. Era a umidade do ar em contato com essa caixa que tinha uma superfície a menos 7 graus. Nossa, Entendeu? entendi. Então, esse tipo de troca, eu não tinha esse conhecimento. Foram os meninos que me deram, né? Os meninos que construíram comigo. E acho que desse trabalho, por exemplo, é muito interessante porque, do ponto de vista conceitual, ele melhorou muito da minha ideia original. Porque Uhum. o que faz congelar, quer dizer, o que congela é a umidade do ar. Então, você pensa assim, bom, tem muita relação com o vapor, né? Com essa ideia do que o vapor que... Quer dizer, na verdade, é a água que... É o vapor, é a água que está no ar que a gente não vê e que o trabalho captava, né? Mas você tem que também estar muito aberta para essas intervenções, né? Se você fosse uma artista muito, não, eu quero dessa forma, mas Sim, sim, você tem toda a razão. Talvez seja uma grande qualidade minha, porque eu gosto disso. Eu gosto justamente da colaboração, da participação do outro, né? Tem uma coisa que me interessa, né? O outro, como é que o outro pensa, como é que o outro, no sentido de colaboração. E isso no teatro você exercita muito isso, né? É um lugar que enfim. eu sou da dança também, né? Eu fui bailarina, enfim, também não, mas transitei nessa época, nesse ramo de teatro, e é muito do Uhum. outro, porque você meio que depende do outro, né? No fim, Sim, exato, para exato. aquilo ali ficar. É. Mas eu também ia te perguntar, que você falou até do negócio do. Eu pedi empréstimo no banco. Sobre os seus trabalhos, eles são enormes, né? Assim, não Uhum. todos, mas Não eles todo, né?
uma monumentalidade, sei lá. Mas como é que é essa coisa de financiar esses trabalhos ou de, não sei exatamente se tem o projeto, se você já pensa, tudo bem que é uma coisa e a outra é a arquitetura, e aí como que você financia, então, assim, você fala, nossa, esse projeto aqui, então eu quero fazer dessa forma, como é que você Uhum. esse lugar? Bom, acho que isso é muito, varia, quer dizer, tem uma variação muito grande. Às vezes ele é comissionado, às vezes você é convidada, né? Então aí você tem uma verba, então você pode falar, bom, aqui eu tenho como fazer. Às vezes também você tem um trabalho que eu fiz até era uma exposição Morro Mundo, que eram os tubos de vidro com fumaça. Então esse trabalho custou muito, ele é muito caro, muito caro. Então eu fui fazendo ele aos poucos, sabe? Assim, então alguém me chamou para cá, então eu fiz, sei lá, uns 4 metros de tubo. O outro me chamou lá, fiz 5 metros de tubo. Daí no final eu tinha ela pronta, entendeu? Então tem uma coisa de você. Quer dizer, esse é o meu sistema de trabalho. Acho que cada artista tem, Sim, né? Poucas vezes eu fiz assim esse trabalho, então eu vou comissioná-lo, sabe? Eu sempre fui fazendo meio na beirada do jeito, assim, eu vou fazendo. Aqui apareceu uma coisa aqui, outra, eu vou construindo. Por exemplo, no CCBB, não, o CCBB tinha verba, então a gente tinha uma verba para fazer. Então, o, no, no, no- eu me lembro bem no Arte Cidade, era uma graça, porque a gente tinha uma verba, era um dinheirão, assim, era 4 mil reais que a gente tinha. Me lembro tudo bem que 4 mil reais não é. Enfim, eu me lembro dessa cifra. E eu gastei os 4 mil reais em areia. Assim, foi o que tinha, areia é o que tinha. Então você vai adaptando um pouco, né? Enfim, você vai construindo um pouco através das oportunidades, né? Eu acho. sim. Não, mas isso é muito legal, assim. Gente, vamos aqui os tubos aos poucos, porque até é legal também como trabalho, assim, agora eu posso fazer isso. Eu lembro muito do Nelson Félix, que quando ele começou, né, ele tinha um budinho desse tamanho, porque era o que dava para fazer. Hoje em dia, Exato. É, sim, sim. como que o trabalho vai dando uma forma, mas assim, o conceito tá ali, o pensamento tá ali, ele já vai. Sim, Até não sei se seria desse tamanho, se você não tivesse outros tubinhos comissionados, né? Ou não sei se isso é. sim. Ou pode aumentar. Sim, ele vai aumentar, ele é feito de um jeito que ele pode aumentar ou diminuir, né? Na própria estrutura do trabalho, ele tem essa, podemos chamar de inteligência, no sentido de que ele funciona menor e pode funcionar grande também, né? Ele é feito modular, né? Ele tem módulos que, então ele tem não é uma coisa que eu preciso cortar, né? Ele já tem uma inteligência nele que ele funciona de vários tamanhos, né? E você sabe que eu te mandei umas perguntas, mas o meu computador aqui pifou, então eu tô fazendo as perguntas assim que Ah, eu tá tudo ótimo, não tem problema. Mas eu acho que uma das perguntas era como é que você, de certa forma, assim, a partir desse movimento das galerias, do sistema de arte com a direção de arte, como é que você foi pensando esse trajeto, ou como é que você pensou essa sua relação do processo do trabalho, que é um trabalho só, e como é que você como é que você pensa isso? Como é que você se. E dos textos também, eu sei que você produz muito. Eu acho. Bom, eu acho que, enfim, eu não sei, eu acho que a gente não desenha a carreira de artista, né? Porque eu acho que nem é uma carreira, né? Enfim, você não, acho que diferente das outras profissões, acho que você não, por exemplo, eu não desenhei a minha, vou fazer isso, né? Você vai vivendo, as oportunidades vão acontecendo e você não tem isso construído, quer dizer, você não, acho que você vai fazendo mesmo, você vai vivendo e vai construindo essa carreira, né? Ela não está por tópicos, né? Agora atingir isso, agora eu vou atingir aquele, né? Eu acho que uma carreira, por exemplo, num banco, então você quer, né? Você quer seguir certos, enfim. Desculpa, eu me perdi aqui um pouco. Não, não tem problema, não, porque eu acho isso muito doido, porque você falou uma coisa muito boa. Porque, na verdade, eu acho que você vai vivendo, mas assim, você tem um desejo. Não necessariamente
de ter, assim, esses checkpoints, assim, esses Uhum. pontos, né? Que hoje em dia eu acho que os artistas saem porque a gente é de outra época, né? Mas assim, os Uhum. artistas saem Ah, hoje. você vê. Não, mas saindo da faculdade achando que tem que. Agora então eu preciso, sei lá, de um ateliê, eu preciso ir para a galeria, eu preciso. E que não se dá necessariamente nessa ordem, assim, e que as coisas Uhum. vão acontecer. Artista é uma condição, exatamente. Que vão se dando, e assim, se aquilo ali está de acordo com o meu desejo naquele momento, se aquilo ali faz sentido para mim, ou se faz sentido para o meu trabalho, que eu acho que é muito esse compromisso com o trabalho, que eu acho que você Uhum. tem muito, e que eu acho que a sua Uhum. geração tem bastante, dos artistas que estão aí, né? Uhum. Que assim, como que o meu trabalho, como que eu vou criar frestas, ou como que eu vou criar essa oportunidade para o meu trabalho acontecer. E que Sim. Uhum. aconteça, assim, se agora são editais, se agora é uma instituição, se agora é pela galeria, ou se tem um trabalho comissionado, posso fazer 10 tubos, eu vou fazer 10 tubos. Eu acho. Uhum. Uhum. E Uhum. é isso exatamente que eu queria, assim, acho que a Sim, pergunta é muito por isso, assim, não é uma sim, carreira, sim. porque carreira para uma coisa trilhada, né? Parece uma coisa. Não, não, sim, 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 sim. Ó, por exemplo, eu sou de uma geração que o sistema de arte era muito mais frágil do que é hoje, né? Você tinha muito menos galerias, você tinha um mercado muito, muito, muito restrito. As instituições eram muito mais fracas, né? Você não tinha as instituições, sobretudo em São Paulo, elas se fortaleceram muito, né? Então, eu acho isso, outro dia eu estava até falando com o Fajado, porque os jovens, as gerações mais jovens, hoje têm uma condição muito melhor do que nós tínhamos, no sentido de ter um sistema mais organizado, né? Então, nós não tínhamos, mas, por exemplo, nós tínhamos uma coisa que acabou, que é muito pena, que eram os salões, né? Os salões, que os salões colocavam os jovens para Sim. circular, né? Então, você tinha o Salão Nacional, o Salão Paulista, tinham vários, Santos, enfim, isso para nós foi muito importante, porque nós todos passamos por esses salões e isso fez com que o trabalho estivesse no Rio de Janeiro, em Brasília, né? Circular e, de uma certa forma, entrar numa estrutura, né? Hoje, por exemplo, as galerias são muito mais. Não, a gente não tem mais os salões e as galerias são muito mais fortes, então parece que fica mais difícil para o jovem artista entrar mesmo. É mais difícil porque as galerias são mais restritas, né? E você precisa fazer galgar alguns caminhos para depois a galeria te ver, né? Mas é mais complexo, né? Eu sinto muita pena, por exemplo, em São Paulo nós tínhamos no Centro Cultural São Paulo um, um programa de artes visuais que era maravilhoso, que foi criado pela Sônia Salsten, que abria para todo, sabe? Você tinha, eu fiz 2 exposições individuais com 30 anos, sabe? Era um negócio importante. Você tinha ali um espaço que tinha visibilidade, tinha respeito, né? Então, por exemplo, eu fiz uma exposição ali no Centro Cultural São Paulo, logo um galerista me chamou. Eu acho que a gente tinha uma verba pública circulando maior que, Sim. enfim, que foi encurtando, diminuindo e agora. E por isso que eu acho que o sistema mesmo ele se virou para a questão das feiras e das galerias por uma questão de sobrevivência, né? Assim, e aí. Não. Eu acho que uma coisa não independe da outra. Eu acho que o sistema da economia, né, as feiras, o sistema comercial, ele existe. Agora, não precisa abdicar desse sistema que são aí sim, são as políticas públicas que são fundamentais, né, nesses programas de inserção de jovens, né? E acho que isso não é só nas artes visuais, é na música, é na Não, sim. dança, né? São, são programas fundamentais para a inserção de jovens. Então, se a gente não tem isso, os jovens estão com dificuldade, né? Não, eu estava até falando, estava conversando com o João Angelini e a gente estava falando sobre a questão quando tinha editais da Funarte, e eu vivi isso na Exato. dança. Então, eu tinha um panorama de dança que nos permitia Sim, né? conhecer outras companhias. Outros. Exatamente. E hoje em dia, eu até falo, hoje em dia existe internet, não existia, né? Quer dizer, a internet existia, a gente não tinha essa comunicação assim. Mas, É. assim, era outra coisa, né? Você ia, visitava o lugar, você conhecia o que estava acontecendo naquela comunidade, de certa forma, artística. Sim, é. Então, realmente isso. É fundamental, porque você vê, a gente perdeu o Funarte,
a gente aqui, enfim, bom, sobretudo nesse momento, a gente está vivendo um É, terror, né? No sentido não. do Estado, enfim, a gente está no momento de horror, né? No governo federal, né? Então, É, bem difícil. Mas voltando para esse lugar do comercial, e quando é que. Porque tá bom, o vapor então não vai para a galeria. Você tem essa. Não, não é sim, não, claro, desculpa te interromper. Termina. imagina, mas não, não tem essa caixinha, mas assim, também saber assim, bom, vou estar na galeria comercial, a galeria me chamou, então assim, tem essa coisa de trabalho para a galeria e o trabalho. Não que eu quero fazer, porque tudo é trabalho que você quer fazer, né? Mas assim, o É, trabalho que vai para a galeria e o trabalho que vai para a instituição, ou o trabalho. sim. Eu acho assim, eu por sorte eu estou numa galeria da Nara Reza já há 21 anos, e a galeria sempre me aceitou muito nesse sentido das apostas de instalações, que não são um pouco, que certamente são um pouco vendáveis, né? Mas ela sempre me apoiou. E, e também claro que eu também preciso pagar justamente essas obras, né? Eu preciso, então eu até brinco, eu tenho uma linha preta-porter, assim, que não, é isso que você falou, são trabalhos que eu quero fazer, mas são trabalhos acessíveis, que a pessoa, o cliente, sei lá, você pode ter em casa, você pode ter em cima da mesa, né? Quer dizer, não são trabalhos que, quer dizer, não é que eu faço uma linha comercial, né? Eu acho que Não. são trabalhos que são mais possíveis mesmo de ser, enfim, adquiridos, né? Quer dizer, então mas eu acho que eu consigo mediar bem isso. Eu não deixei de fazer meus trabalhos mais experimentais e mais instalativos e menos comerciais, porque eu fui para a galeria. Pelo contrário, a galeria sempre me apoiou, né? Isso é muito bom, né? Isso Quando é muito bom. também no seu trabalho. Até porque é isso, né? Ela quer esse experimentalismo. Se ela te escolheu, ela sabe exatamente o que ela quer. Exato, porque se eu deixar de fazer isso, eu deixo de ser eu, né? Então, Exatamente. Eu ia perguntar isso do trabalho da galeria, do Preta-Porter, adorei. Mas eu ia te perguntar sobre. Ah, Fernando, você tinha uma pergunta e eu perdi a pergunta porque eu tô sem computador. Você manda aqui, por favor. Eu acho que eu ia te perguntar sobre erros e acertos. Será que a gente já está nesse momento? Não, eu sei que não tiveram erros. Vamos lá. Tiveram Não, aprendizados. então, por exemplo, essa ideia de erro e acerto em arte, eu acho que ela não existe, né? Porque o erro te induz a uma coisa que você não estava pensando, né? Que se você acha que é erro, você vai chegar num lugar que é diferente. Fala, olha o que aconteceu, né? Então, não é um erro, né? Acho que talvez a gente possa pensar no sentido mais, enfim, eu acho que o erro não é uma boa palavra pra gente, né? Eu acho que o erro não tem erro, eu acho. Errar é bom, né? No sentido que você realmente vai atrás de uma. Quer dizer, acontece uma coisa que você não conhecia, né? Te desperta outras reflexões, enfim. Agora, os acertos, a gente pode dizer, enfim, às vezes você tem uma obra que foi muito bem realizada, no sentido que ela realmente deu certo, que a gente fala, né? Essa deu certo. Né? No sentido que, enfim, estou pensando aqui, por exemplo, essa do gelo que eu contei um pouco, eu pensei errado ela, né? Se a gente fala, eu pensei, né? Não é que eu pensei errado, foi do jeito que eu pude pensar, né? Mas através da colaboração do outro, o trabalho deu um caminho, foi parar num outro lugar e que o trabalho se beneficiou muito, né? Ele ganhou muito, né? Então, por isso que eu acho que a ideia do erro não existe, porque elas são caminhos que você vai abrindo, né? Mas o Isso, acerto, eu acho que é exatamente isso. Não, eu acho que você tem uma coisa que você falou que é uma qualidade sua de ver o outro, mas de se deixar também, de não ficar muito em si mesmada, assim. E aí eu acho que essa era a pergunta que eu ia fazer antes,
E como que você sabe, como que você não é influenciada? Porque a gente é influenciado o tempo todo, né? Sim, Pelo teatro, pelas pessoas que estão. sim. Como é que você sabe assim, não, nesse trabalho o essencial é isso? Porque eu acho que saber é essencial, não é saber Uhum, a uhum, matéria uhum, em si, né? Tipo, uhum, o conceito é esse. Como você. E aí eu sei que você escreve, que tem uma. uhum. Mas eu queria. Eu acho que a pergunta é como é que você consegue não ser tão influenciada a ponto de saber o que você quer de cada trabalho? Pois é, mas eu acho que a gente também quando você quer fazer um trabalho, para mim é assim, eu não tenho certeza absoluta dele, sabe? Eu tenho uma intuição, tenho um desejo, eu sei enfim, eu tenho uma desconfiança do que eu quero, mas eu não tenho certeza. E aí, quer dizer, você se arriscar e fazendo, descobrindo, é que ele se faz, né? O trabalho se faz muito porque acho que a diferença de outro, eu acho que da dança é assim também, quando você concretiza aquela ideia, né? E até da, do, da imaginação, quando você vai da imaginação para o projeto, do projeto para a realização, é um caminho muito extenso, né? E muita coisa acontece nesse percurso, né? Então, por exemplo, eu gosto muito, eu faço pequenos desenhos, assim, sabe? Bem pequenininhos, eu só trabalho em caderno pequenininho, assim, então às vezes eu me surpreendo que o desenho, que é o primeiro, a ideia, o desenho do caderno, depois lá na frente o projeto. Aí quando eu olho, eu falei, gente, olha o desenho aqui, tava aqui, né? Tá bem parecido, né? Mas eu acho que é um caminho muito. Ele não é tão consciente, né? Eu acho que você vai. Você não tem certeza dele quando você tem a ideia, né? Você precisa ir confirmando essa ideia, né? Que é a construção dele, né? Então, na verdade, eu gosto disso também porque o trabalho, quando ele existe, quando ele se concretiza, ele tem uma característica muito que eu gosto, que é ele é muito independente de mim, ele existe sem mim, ele existe sem, tá muito além de mim, eu gosto dessa sensação, sabe? Sei. Ele partiu de uma ideia minha, mas eu tenho um monte de gente que colaborou, que ajudou a construir, e daí ele tem uma existência que é própria, né? E, eu acho interessante isso, porque ele existe independente de mim, né? É bom isso, né? Não, e da autonomia do trabalho, né? Que ele É, porque alguns, eu não sei, mas alguns artistas até me falam assim, às vezes eu tenho ciúmes do trabalho, não quero botar. Mas no seu caso, não. Tipo, ele é do mundo, é isso aí, vai lá pro mundo. exato, porque ele existe no mundo, ele depende do mundo para existir, né? Tanto do ponto de vista físico, da arquitetura do local, como também da colaboração com os parceiros, né? Então, ele não existe, no ateliê ele não existe. Meu ateliê tem uma característica muito interessante, porque ele não, aqui não tem quase nada, aqui é só claro, tá cheio de coisa aqui, mas é um lugar de experimento, sabe? Como se fosse um laboratório, você fica ali, você faz pequenos pedaços, deu certo, aí você vai para a escala grande, né? Então, não, eu tenho eu só vou conhecer certos trabalhos quando ele está instalado no lugar, né? Porque não tem como simular aqui, né? Não. Eu ia perguntar isso, se tem uma gaveta em um ateliê cheio de desenhinhos, mas eu já entendi que é o caderninho. É caderninho, E o caderninho também tem anotações, assim, de escrita também, ou mais desenhos? Não. Não, meus cadernos são louquíssimos, porque aí eu pago as contas, tem as contas, tem. Às vezes eu começo de trás para frente, sabe? Nossa, são uns cadernos muito loucos. Assim. Mas você sabe que a Suzana Queiroga falou uma vez pra mim? Ele falou assim: não, aí eu vou lá e escrevo sobre o trabalho. Aí eu lembro, tenho que lavar a louça. Eu escrevo, vou lavar. Aí, aí eu É, continuo. Aí eu falei assim, gente, que bom. Não, porque é isso, faz parte, né? Aí é, quando eu vou lá atrás, no caderno, tá lindo, lavar a louça. Eu falei, gente, o que é isso? Deus, não veio. É, Ai, ai. Mas, Laura, eu acho que tem pergunta. Deixa eu ver se tem pergunta da galera. tá. Fernando, você não me mandou a pergunta ainda, mas. Ele não me mandou a pergunta ainda, mas então eu continuo aqui. Tá bom. Eu acho que você falou assim muito, cada artista é próprio, cada artista tem o seu processo.
E a gente vai descobrindo o nosso próprio processo, né? Ah, agora, esse aqui, ó. No trabalho da cena, a dimensão temporal inerente à peça de teatro se interfere e como interfere na elaboração do seu trabalho para a cena? É uma boa pergunta. Ah, sim, por exemplo, eu trabalho na cena, né? Quer dizer, primeiro eu acho que eu tenho um trabalho de cenografia que é a estrutura arquitetônica, então se constrói, né? A gente já chegou a construir quase que um circo, uma arquibancada, que foi viajando, a gente montava e desmontava. Então tinha toda essa estrutura física arquitetônica, e depois tem uma construção cênica dentro da cena. Por exemplo, que é feito na cena, sabe? Então, por exemplo, eu lembro que no duelo tinha o texto descrevia uma tempestade, que era belíssima a descrição. E, enfim, ali eu vi a cena. Então, como é que fazer aquilo do ponto de vista da construção, né? Então, foi interessante porque foi uma proposição da cenografia e figurino. E a gente fez juntos, eu e o Diogo Costa, a Marília, a gente construiu a cena com a ajuda dos atores. Então, a gente tinha uma vela de barco, umas cordas, uns baldes. Então, tinha todo um barulho de cena, de água jogando para lá e para cá. Quer dizer, tinha uma plasticidade. O Diogo fez uma roupa que parecia uma nuvem, um vestido gigante, com muito tecido, assim, que a atriz entrava girando como se ela fosse uma nuvem. E aí depois tinha um negócio de uma explosão de uns papéis que pareciam uns raios. Então, a materialidade está totalmente na ação, ela é construída na ação. Então, é um tipo aí, acho que, enfim, não sei se eu respondi, quer dizer, é uma materialidade dentro da ação, a partir da ação. E é feita junto com a ação dos atores, né? Se não fossem eles, a gente não conseguiria construir a cena, né? Não, e aí... Desculpa, nessa cena também tinha uma coisa dos papéis que ele assim, os papéis das cartas voando. E eu já queria fazer um trabalho que depois consegui fazer, que é justamente os papéis avulsos, com os papéis voando, e nunca consegui realizar sem os papéis estarem presos. Depois no CCBB do Rio eu consegui fazer com os papéis dourados, mas o teatro ali meio me mostrou, ó, dá para fazer assim, um ventilador, um ator segurando e o papel voando, sabe? Então tem uma coisa que tem uma mediação e uma conexão e uma intervenção de uma área e outra muito boa, assim, eu acho, para mim, assim, muito rico, né? Da possibilidade, até quando exatamente de materializar essas suas ideias, né? Então isso sim, e deixar atravessar por isso, né? Ele falou muito bacana, é como instalação, mas sob influência ou até domínio da peça. Exato, Perfeito. Não, então, antes de eu fazer a última pergunta, eu queria que você falasse um pouquinho da exposição da Nara. Como surgiu tá bom. e como... Tá. E uma exposição que tá 2 anos, né, para sair, porque era para ser antes da pandemia. Sim, antes da pandemia, Mas essas coisas são, enfim... Então, a exposição, ela fica até 6 de agosto, ela chama-se Máquina Mata. Enfim, eu estou muito envolvida com a questão, enfim, nós todos, né, na questão dos excessos que nós fizemos, a sociedade moderna. Então, eu estou preocupada, eu estou assim, assustada, eu acho que a gente precisa realmente criar novos modelos de relação com a natureza, a gente precisa, enfim. E aí, então, a Máquina Mata vem um pouco sobre essa reflexão, na verdade. Na verdade, é uma reflexão. Eu estou tentando ver como que a gente pode... Estou ali pensando alto, né? Aliás, é uma exposição até que tem uma característica diferente, porque ela é feita de trabalhos pequenos, né? Ela não é uma instalação, né? Eu mesmo me surpreendi, assim, porque os trabalhos têm relação, claro, mas eles são trabalhos independentes, né? Eles são... E eu assim, aproximei o mecanismo, né? Eu acho que os motores, os mecanismos sempre tiveram fazem parte do meu trabalho, né? Como a máquina do mundo, ou mesmo esse ventilador, os papéis avulsos, o vapor, o gelo, sempre tem uma máquina, uma bomba girando, sempre tem um motor.
Mas eles sempre, às vezes eles estão escondidos, né? Você não vê ele, né? E aqui eu então assumi um pequeno mecanismo, né? Eu trouxe para frente o pequeno mecanismo, como se a gente, através do motor da máquina que nós humanos aqui inventamos, se a gente através do motor que simula o movimento da planta ou parodia ou brinca com esse movimento, se a gente consegue passar a perceber a natureza de uma outra forma, sabe? É quase que uma brincadeira, tem algo de lúdico, né? Tem. De lúdico e um pouco de humor também, né? Assim, tem enfim, acho que é isso. Não, mas também tem uma delicadeza. Você fala assim, é engraçado que não é uma instalação, mas assim, óbvio, assim, poderia ser uma instalação de detalhes, né? Sim, é verdade. Eu acho até bem instalativo, quer dizer, óbvio, é tudo instalativo. Eu acho bem instalativo, assim, e de você até falar, tô muito preocupada com esse excesso, e ao mesmo tempo uma situação pequena, sabe? Onde detalhes. Então, é muito bonito. Quem estiver no Rio de Janeiro, vá à exposição. Vale muito a pena. E as meninas estão super bem também. Todas as obras. É muito maravilhoso. Ah, que legal. Elas estão mandando bem, que bom. Elas estão, não. Elas são maravilhosas. Elas vão obra por obra. Cara, muito, muito legal com elas. Ah, que bom, que legal, que bom. Bom saber. E eu acho que a minha última pergunta, né? A pergunta assim... O que você falaria para Laura de 30 anos atrás? Ou o que você falaria para algum artista que está começando? Sei que a Laura de 30 anos atrás é outra Laura. O que você falaria? Ó, estão falando que fizeram um curso com você no Tomiotac que tomou coragem que para legal. formar em artes visuais. Ai, que legal, fico feliz. Como é que... Eu acho assim, para um jovem artista, o que eu diria? Primeiro, calma, muita calma. Porque é uma a gente, no sentido calma, no sentido que o trabalho ele é lento, ele não acontece da noite pro dia, né? Ele amadurece que nem a gente. Ele tem o trabalho, tem o tempo de uma vida, né? Ele não é um trabalho, enfim, acho que a gente tem que ter paciência, calma com o próprio trabalho, né? E muita paciência, porque de fato é muito difícil se inserir, passar a viver do próprio trabalho. É injusto, né? Porque é muita dedicação. Você precisa de dedicação, porque senão o trabalho não acontece, né? Você precisa, por exemplo, pensar num desenho. Quanto tempo demora para fazer um desenho? Quanto tempo você demora para fazer uma pintura, né? Você precisa ter esse tempo e... Enfim, às vezes você vai demorar a viver do seu trabalho, você pode demorar 20 anos, 30 anos. Eu mesmo demorei acho que 20 anos para poder... 20 não, um pouquinho menos. 15 para poder viver, pagar minhas contas do meu trabalho, sabe? Com o meu trabalho. E não desistir, né? Acho que esse é que eu não desistir. Encarar as dificuldades né, respirar fundo e insistir, né? É porque o trabalho é sempre um processo, né? Sim, é um processo, né? E aí ele se faz desse processo, né? Ele se faz desse... Enfim. Acho que era... Alguém tá perguntando... alguém falou que a Laura de 30 anos atrás é a Lalinha. É uma galera... Nossa, é mesmo, sou eu, Lalinha. Lalinha é meu apelido da minha casa, porque justamente como eu falei, tenho 5 irmãos, né? Então eu acho que Laura, a minha irmã mais nova, não conseguia falar Laura, e aí acabou ficando Lalinha, e em casa eu sou Lalinha, até hoje. Isso desse tempo, calma, é excelente. É isso, gente, calma. Gostei também. Calma e não desista. Tipo... insista e não desista. Insista e não desista. Laura, foi um prazer imenso te ter aqui. Galera, obrigada. Vá na exposição. Até dia Sim, o dia 3 vai ter uma fala com o Felipe Scovino. E você dia vai 3, vou estar aí no Rio. Vamos lá. Então já vamos lá, que aí a gente vai lá, que a gente se conhece pessoalmente. Lógico. Ai, que demais. Não, eu vou lá, então a gente vai se conhecer pessoalmente. Dia 3. Tá ótimo. Então tem... Dia 3. Que horas que é? Às 19 horas.
19 horas. Fala com a Laura É, Psicovino na exposição da Laura. Muito obrigada, foi uma honra obrigada. aqui. E até dia 3, Até 3, tá ótimo. Valeu, gente. então. Obrigada, hein? É.